Você sabia que a França já teve a audácia de enviar um contra-torpedeiro para a nossa Amazônia Azul a fim de intimidar o Brasil? Emmanuel Macron ficou só no papinho, mas lá na década de 60 o Brasil teve que peitar a França. Não é a primeira vez que a França faz gracinha, a França é folgada. E lá na década de 60 quase entramos em guerra com o país europeu, com a França, e é sobre essa história que irei falar no vídeo de hoje. Não esqueça de favoritar, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e propagar a nossa história, porque o pessoal tá achando que o Brasil é assim, ó, entrega a nossa soberania de bandeja, e não é bem assim. Pode parecer mentira, mas tudo começou por causa de lagosta. A França é tão folgada e tão chata que ela quase causou uma guerra contra o Brasil por causa de lagosta. E essa história ocorreu nos primeiros anos da década de 60, um período em que os europeus cresceram os olhos na pesca brasileira. Você pode até não saber disso, mas o Brasil é um país muito foda, ele só não é bem aproveitado. Em março de 1961, os franceses conseguiram no Brasil, que naquela época já era governado por João Goulart, uma autorização para realizar pesquisas dos viveiros de lagosta da Amazônia Azul, que é a região marítima do Brasil. Até aí tudo bem. O que aconteceu foi que posteriormente o governo brasileiro descobriu que na verdade os pescadores franceses estavam realizando uma pesca ilegal predatória em nossas águas. Em abril do mesmo ano, o governo brasileiro decidiu então suspender a autorização dada aos franceses, e é aí que começa a putaria. 7 meses depois, os franceses conseguiram uma nova autorização para realizar suas pesquisas em águas fora da Amazônia Azul. Até aí, tudo bem. O que aconteceu foi que no início de 1962 a Marinha Brasileira flagrou embarcações francesas em águas brasileiras lá no Nordeste realizando pesca ilegal predatória. Olha como os franceses são chatos e folgados. O que o Brasil fez? Apreendeu a embarcação francesa. Isso deixou a França, que na época era governada pelo orgulhoso Charles de Gaulle, veterano da Segunda Guerra Mundial, pé da vida. Os caras ficaram pé da vida. O que a França fez, o que ela sabe fazer de melhor, pegar um cenário que está aí mais ou menos normalizado e criar todo um cenário caótico e conturbado, e na hora do vamos ver, ela arrega. É isso que a França sabe fazer de melhor. O Brasil não se intimidou e deixou bem claro que a lagosta era o recurso econômico de sua plataforma continental, portanto, cabia somente ao Brasil a autorização de realizar pesca de crustáceo na região. A França teve a audácia de responder dizendo que a lagosta, pelo fato de se movimentar para o lado saltando, deveria ser considerada um peixe e não um recurso econômico de uma plataforma continental. O Brasil respondeu à altura a esse raciocínio do governo francês. O então comandante brasileiro Paulo de Castro Moreira da Silva disse, abre aspas, se a lagosta é peixe por se deslocar dando saltos, então o canguru é uma ave. Como sempre audaciosos, os franceses desrespeitaram a soberania brasileira e continuaram com a pesca ilegal em nossas águas. Olha a merda. Até que no dia 30 de janeiro de 1963, a Marinha do Brasil ordenou que 3 embarcações francesas que estavam ilegalmente em nossas águas se deslocassem para o porto de Natal, só que os comandantes franceses resolveram não acatar a ordem da nossa marinha. Os marinheiros brasileiros entraram em postos de combate e tinham a autorização para usar a força necessária contra as embarcações francesas. Os comandantes franceses ficaram na mão. O presidente brasileiro João Goulart tentou até negociar com a França, mas foi a vez da imprensa e do povo brasileiro se posicionar contra. Afinal, a França tinha sido folgada, desrespeitou a nossa soberania e colocou também a nossa soberania em xeque. O que aconteceu? Uma crise comercial por causa de lagosta se transformou em uma grande escalada de guerra. O então orgulhoso presidente francês Charles de Gaulle foi muito mais ousado e teve muito mais alegria do que Emmanuel Macron e Neymar junto. Ele teve a audácia de enviar um contra-torpedeiro para as águas brasileiras para intimidar a Marinha Brasileira. Só que isso deu muito,
mas muito errado. Foi um erro muito grande da França achar que o Brasil iria ficar quieto. No dia 22 de fevereiro de 1963, em resposta à atitude do governo francês, o governo brasileiro enviou uma frota naval formada por cruzadores, contratorpedeiros e submarinos para defender todo o litoral brasileiro, toda a nossa Amazônia Azul. A Força Aérea Brasileira também entrou em ação, enviando suas aeronaves, como o B-17, para vigiar de perto as embarcações francesas. Os soldados brasileiros estavam prontos e preparados para enfrentar os franceses caso fosse necessário. A crise diplomática entre os dois países tinha chegado ao seu auge. Um disparo errado iria resultar em uma guerra entre os dois países. O Brasil não se intimidou, pelo contrário. 7 dias depois, no dia 28 de fevereiro de 1963, foi o dia mais tenso e mais dramático dessa crise entre Brasil e França. 2 contratorpedeiros brasileiros foram para Fernando de Noronha ao encontro do contratorpedeiro francês. Um passo em falso da embarcação francesa, os militares brasileiros tinham a autorização para atacar, para lutar, para enfrentar os franceses, caso fosse devidamente necessário. Adivinha o que aconteceu? No fim, a França faz o que sabe fazer de melhor. Charles de Gaulle resolveu ordenar que todas as suas embarcações, militares e pesqueiras, retornassem para a Europa. No fim, a França teve que assinar um acordo comercial e diplomático nos moldes dos interesses brasileiros. Galera, por hoje é só. Não esqueça de curtir, de favoritar e de se inscrever no canal, pois isso é muito importante. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História.